Olá, tudo bem? Este é o último vídeo deste canal. Eu resolvi abrir este canal para causar o mínimo de confusão possível na cabeça daqueles que me acompanhavam no meu canal antigo, o canal Morel Felipe Vilcon. Como no canal Morel Felipe Vilcon eu tratava principalmente de espiritismo, e embora eu já viesse nos últimos tempos aumentando de intensidade as minhas críticas ao EPB, o Espiritismo Popular Brasileiro, quando eu rompi de vez com o Espiritismo, eu preferi abrir um novo canal, que é este, avisando a todos do que se tratava. Assim, então, quem resolvesse me acompanhar, como muitos fizeram, quem resolvesse me acompanhar estaria avisado daquilo que eu estava disposto a apresentar. E ainda no início desse canal, eu publiquei um vídeo chamado O Caminho de Volta, em que eu procurei detalhar o processo de questionamento e desfazimento de crenças inúteis e, em alguns casos, até mesmo prejudiciais. A analogia que eu fiz nesse vídeo, o caminho de volta, é que eu iria percorrer o caminho de volta, voltar pelo mesmo caminho que eu tinha percorrido até chegar ao auge da crença, né, e a posterior descrença, e me desfazer ao longo do caminho de volta de todo o embaraço, de toda a crença que pudesse de algum modo ser prejudicial. Esse processo, em minha mente, foi cumprido. Percorri o caminho de volta e trago uma bagagem enxuta e que, a meu ver, proporciona uma boa maneira de viver a vida. Talvez você não tenha percebido, é possível que não, por conta das minhas críticas, algumas delas bastante ácidas, mas o fato é que eu sou uma pessoa sensível. Eu sei que minhas críticas mais ácidas fizeram sucesso e muitas pessoas me acompanham praticamente só por isso. Mas o fato que eu devo confessar é que essas críticas mais ácidas quase sempre me fizeram mal. Alguém que tenha se sentido atingido por elas pode dizer que esse me sentir mal seja uma espécie de remorso. Não se trata de remorso. Eu, naturalmente, eu nunca tive o hábito de apontar os erros dos outros. No meu tempo de criança, no colégio, eu nunca fiz isso que hoje chamam de bullying. Na época não tinha nome, né? Mas eu nunca fiz bullying com ninguém. Num dos primeiros vídeos deste canal, eu lembrei aquela máxima de Jesus: não julgueis. E salientei nesse vídeo que a máxima completa é: não julgueis se não quiserdes ser julgados, pois com a medida com que julgardes, vos julgarão a vós. Eu sempre tive e tenho muito claro que só quem pode me julgar é minha própria consciência. E deixei claro que eu pagaria o preço pelas minhas críticas. E o preço é manter a consciência no questionamento e na crítica. É claro que é salutar, né? É muito saudável questionar. De minha parte foi um processo duro, mas necessário. Mas o fato é que a nossa mente é um programa que sempre nos oferece mais do mesmo. Tudo aquilo em que estiver o nosso foco com vigor, com energia, com vontade, intensamente, por tempo suficiente para conquistar um espaço em nossa mente, isso é o que nós vamos experimentar cada vez mais. Isso é o que vai ganhar cada vez mais espaço e importância, porque mais pontos vão se conectando em nossa mente, né? E acabam nos confundindo com aquilo que nós pensamos. Nós nos tornamos aquilo que nós pensamos. Foi por esse motivo que eu deixei o canal de lado algumas vezes, para ter tempo de me refazer e sair daquele estado mental de crítica e questionamento. A verdade é que eu ainda teria muito mais a dizer.
Se eu me propusesse a fazer um trabalho meticuloso, analisando livros mais detidamente, recuperando o contexto histórico, social, cultural do período de formação da doutrina, eu certamente teria trabalho garantido para a vida toda. Mas essa nunca foi a minha intenção em momento algum. Esse canal foi o meu processo público de expurgo das crenças inúteis e principalmente prejudiciais. Quando eu decidi romper com o Espiritismo, eu pensei por um momento em abandonar o tema de vez, me desligar completamente. Mas eu percebi que eu nunca tinha conhecido ninguém com a minha bagagem, com o meu conhecimento, que deixasse de ser espírita e a partir daí tornasse públicos os seus motivos, os motivos que levaram essa pessoa a deixar de ser espírita. Eu percebi então que seria um processo duro, pois tudo ainda era muito recente para mim, mas se eu deixasse passar o tempo, eu iria perder o ímpeto e acabaria ficando tudo por isso mesmo. Não acho sinceramente que o Espiritismo tenha cura. Como eu deixei de acreditar nas comunicações de espíritos, não vejo como o Espiritismo poderia ser salvo, vamos dizer assim, né? Mas o fato é que a doutrina é muito bem construída. O que faltou desde Kardec foi o maior aprofundamento nas experimentações. Kardec não experimentou absolutamente nada, passou diretamente para a construção de uma doutrina a partir das comunicações, muitas delas já feitas antes dele. Acredito que meu trabalho tenha rendido alguns frutos. A FEB, depois de décadas de luta, tirou do seu estatuto a obrigatoriedade do estudo da obra de Rustem. E eu vejo um esforço por parte de espíritas kardecistas sérios no sentido de pesquisar a fundo os primórdios do espiritismo, de rever a obra de Kardec e de expor seus achados, os frutos de suas pesquisas, doa a quem doer. E isso é absolutamente louvável. Eu me referi a esses espíritas como kardecistas, e sim, é preciso chamá-los de kardecistas para diferenciá-los dos epebistas, os seguidores ou membros do espiritismo popular brasileiro. O EPB será cada vez mais decadente. Não há nenhum nome incontestável para substituir o Divaldo, que é o último grande ícone do EPB. E com a popularização das redes sociais e do YouTube, a tendência é que pessoas totalmente desqualificadas acabem ganhando cada vez maior destaque. É o caso do Ednelson, do KDF, que tem uma boa bagagem de leitura, começou bem intencionado, mas se perdeu em busca de um público maior, partindo para a vulgarização e a catastrofização. E mais recentemente o Eduardo Sabag, do Espiritismo Raiz, que de raiz não tem nada, é um analfabeto funcional, oportunista e sensacionalista. E como a tendência em todas as áreas é que a internet conquiste cada vez mais espaço, esse é um caminho sem volta. Um jovem estudioso espírita, como é o caso do Eric Tavares, que se ocupa em realmente conhecer e propagar a doutrina, jamais conseguirá 10% do espaço da visibilidade desses dois que eu citei. Por quê? Porque ele não é apelativo, porque ele não brinca com a doutrina e não é sensacionalista, Não vive remexendo nos crimes do momento, não tira proveito de uma crise de saúde que já fez milhões de mortos, ou mentindo que sabe onde estão e como estão os mortos da semana. Uma vergonha. Para quem se interessa pela pesquisa de temas ligados ao Espiritismo, eu indico o site Obras Psicografadas, do Vitor Moura Visoni, que há muito tempo se dedica a publicar falhas, fraudes e plágios. Tem um grande acervo sobre Chico Xavier, por exemplo.
e um grande acervo de material ligado à pesquisa psi, para quem se interessa pelo assunto. E para quem quer saber mais sobre os primórdios do Espiritismo, eu indico especialmente a obra do Carlos Sete Bastos e o seu chamado CSI do Espiritismo. Tem outros pesquisadores, vários outros, que atuam na mesma área que ele, mas quem chegar a ele certamente vai achar os demais. E eu devo salientar, é claro, que todos eles são espíritas. Eu já disse em outras ocasiões que quando me propus a criar esse canal, minha primeira ideia de nome foi Espiritismo Sem Espíritos. Pensei nesse nome porque continuei acreditando em muitos dos postulados trabalhados pelo Espiritismo, que não são exclusivos do Espiritismo e que, em alguns casos, nem encontram respaldo na doutrina, como é o caso do poder do pensamento e conceitos que fazem analogia com leis da física, como é o caso de sintonia, frequência, energia, esses termos, enfim. Como eu já disse muitas vezes, eu não posso duvidar dos fenômenos que eu presenciei e muito menos dos fenômenos que eu mesmo experimentei. Eu apenas não posso mais atribuir esses fenômenos a espíritos. Eu acredito que, em grande medida, somos responsáveis pelo que nos acontece. E se isso é verdade, e para mim é, temos condições de viver melhor, de aproveitar melhor a vida, de encarar a vida de uma maneira totalmente diferente. Não aprendi nada de novo. Não tenho nada de novo para ensinar. E nunca foi minha pretensão, nem quando eu era espírita, ensinar alguém a respeito de qualquer coisa. Meu propósito sempre foi e continua sendo o de oferecer reflexões. O que cada um vai fazer com isso é responsabilidade sua. Sei que muitos que me acompanham são céticos e devem ter calafrios só de ouvir falar em conceitos como os que eu citei há pouco, como o poder do pensamento e conceitos que fazem analogia com leis da física, como sintonia, frequência e energia. Eu sinto os resultados disso todos os dias. As pessoas se dedicam aos mais variados assuntos. A vida é muito rica em possibilidades. E a vida nos oferece uma enorme variedade de temas que possam nos interessar. O meu interesse sempre esteve na experimentação da mente. É o assunto que me interessa. Experimento e observo os resultados sempre. Isso é a minha vida. Para a decepção dos mais céticos, então, vou tratar de temas ligados à mente, à consciência e terei que fazer uso, eventualmente, de termos espiritualistas bastante surrados, pelo menos para me tentar fazer entender. Devo deixar claro que se trata de nova fase na minha vida e não estou aberto a críticas. Preste atenção nisso. Quando espírita, eu sempre deixei espaço livre para os críticos. Na verdade, eu até gostava das críticas, porque elas, de um modo geral, elas eram tão toscas que acabavam depondo a meu favor. Neste canal, questionando o espiritismo, mais tarde questionando crenças, eu também sempre estive aberto a críticas. Eu jamais apaguei um comentário ou bloqueei alguém que não fosse por ofensas que eu tenha considerado muito pesadas e chulas, dirigidas a mim, mas principalmente a outras pessoas, públicas ou não. Mas nessa nova fase não quero saber de críticos contumazes. Se minha nova abordagem não for do seu agrado, eu lhe agradeço a companhia até aqui. Temos que nos separar. Foi bom enquanto durou. Não é você, sou eu.
Mas aqueles que se interessam pelo que se convencionou chamar de espiritualidade, eu convido a continuar me acompanhando. Muita força e paz para você.